Seguimos com outros destaques aqui na programação. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, eles prestaram depoimento à Polícia Federal na investigação que apura a venda de carteiras de crédito consideradas irregulares. Vorcaro afirmou que o Master sempre foi solvente e disse ter sido surpreendido com a decisão do Banco Central de decretar a liquidação da instituição, além de criticar a atuação do órgão nesse caso. Já o ex-presidente do BRB declarou que o banco estatal não conseguiu recuperar os 2,5 bilhões de reais investidos na compra de carteiras do Master em razão da liquidação da instituição, que aconteceu em novembro. Segundo Costa, a operação envolveu a compra de 12 bilhões e 700 milhões de reais em ativos, dos quais 10 bilhões e 200 milhões foram trocados, restando o valor não recuperado ainda sob análise. Quem acompanha de perto toda essa movimentação e também as narrativas que vêm sendo adotadas pelas partes é o Alan Gani, que conhece muita gente que tinha dinheiro aplicado no Master, mas pessoas inteligentes que só tinham até 250 mil, porque serão garantidas pelo FGC, né, na restituição desse valor. Mas, Gani, o que é preciso considerar, ainda estamos em um processo preliminar da investigação, a tomada de depoimentos, enfim, o que é possível considerar em relação às versões que vêm sendo compartilhadas pela imprensa e essa defesa feita por Daniel Vorcaro? Essa defesa feita pelo Daniel Vorcaro, ela não se sustenta, né? O Banco Central, ele age tecnicamente. Então, ele tem modelos de monitoramento diário do risco das instituições financeiras. Entre esses modelos, um famoso que é Value at Risk, né? Então, ele avalia ali a probabilidade de calote e se o banco ele tem capital econômico suficiente para suportar um momento de crise. O grande problema é que o Banco Master, ele lança CDBs para captar recursos dos investidores, né? Com taxas, mas muito acima do mercado. Só para a gente entender, um desses bancões aí, tipo, sei lá, Itaú, Bradesco, costumam pagar quanto no CDB e quanto que o Master pagava? Então, se não tiver liquidez diária, a gente está falando ali de taxas de 110%, 112% e o Master pagava 140%. Lembrando que o bancão, o risco de falência dele é quase próximo do governo, né? Se a gente pegar aí os 4 grandes bancos do Brasil, 4, 5 grandes bancos, né? Então, taxas muito elevadas e com aquela ideia de que, não tem risco, porque aí jogava com o FGC, porque o FGC está por trás. Mas o FGC não significa que uma operação que tem a garantia do FGC, ela é completamente livre de risco. O FGC é um conforto adicional para o investidor. Se fosse assim, então não haveria risco. Ora, tem a garantia do FGC, eu lanço a 140%, então não tem risco. É claro que quanto maior o retorno prometido, mais risco você está correndo, mesmo com a garantia do FGC. E aí, para piorar a história, com esse dinheiro, Caniato, o que o Banco Master fazia? Ele ia lá e comprava ativos, né? Só que ativos duvidosos. Então, comprava ações de segunda linha, e comprava títulos de crédito sem lastro, então recebíveis, né? Você tinha lá um recebíveis do varejo, né? Só que de probabilidade de inadimplência muito alta. Então, carteiras de crédito também muito duvidosas. E botava isso para dentro do balanço. E aí queria vender isso daí por 12 bilhões de reais para o BRB, um banco estatal. Então, o BRB ia pagar um valor absurdo, né? Só para aqui dar um exemplo, ia comprar Oi a preço de Amazon, né? Ia comprar Oi a preço de Google, o que não faz sentido. Comprando também ativos que a gente chama de ativos podres, que você não tinha o lastro, né? Então, eu tenho lá um recebível, eu tenho lá uma promessa de pagamento, mas eu do outro lado, eu não sei quem é que vai me pagar e se é que vai me pagar. Então, é claro que isso há uma grande suspeita, há indícios de uma grande fraude. E numa transação desse valor, Caniato, de 12 bilhões de reais com um banco estatal, é óbvio que muitos poderosos de Brasília tudo indica, estão envolvidos.
Mota, como nós havíamos comentado, né, sobre a possibilidade de fragmentos do depoimento serem divulgados por alguns veículos de comunicação, dito e feito. A informação indica que o Vorcaro disse que o Master sempre foi solvente e que ficou surpreso com a decisão. Antes disso, eu só quero dividir a rede, que uma parte vai para o break na nossa rede de rádios. Até já. Mas a gente segue com a análise do Roberto Mota, enfim, informações sobre os depoimentos de Daniel Vorcaro e do ex-presidente do BRV. O Vorcaro criticando a decisão do Banco Central e dizendo que o banco sempre operou na legalidade e sempre operou no azul. Já o ex-presidente do BRB dizendo que, quase uma lamentação, né, que o Banco Estatal não conseguiu recuperar os 2,5 bilhões investidos porque o banco foi liquidado antes. Então eles entendiam que as coisas poderiam dar certo no futuro. Enfim, são as primeiras informações divulgadas, viu, Mota? No que isso vai dar, vamos aguardar, vamos esperar, né? Imagina você, o trabalhador brasileiro, hoje, dia 1º de janeiro de 2026, e a gente tem uma informação como essa, né? Como você disse, Caniato, como a gente já tinha previsto aqui, né? Vazada. Ora, quer dizer que o dono do banco disse que ele estava fazendo tudo certo e que não tinha problema nenhum. Mas é uma resposta absolutamente surpreendente, né? Todo mundo estava esperando aí uma confissão de culpa. Estava esperando que ele dissesse, não, a liquidação foi justa, deu tudo certo. A gente fica numa desvantagem enorme diante desses escândalos, porque nós não somos ninguém. Estamos diante sempre das pessoas mais poderosas do Brasil, que fazem o que elas querem, depois constroem uma historinha para enganar a gente. Agora, quando se trata de instituições financeiras, a nossa desvantagem é multiplicada por 1000, porque é um assunto ultra complicado. É muito difícil entender o funcionamento de banco, dos mercados de crédito. Então, nós estamos praticamente cegos. Então, eu vou jogar uma luz aqui, abordando o assunto sobre outro aspecto. Eu quero lembrar a vocês a história de Bernard Madoff, um financista famoso de Nova York, que fazia um jogo parecido com esse que a gente está falando aqui. Ele prometia retornos absolutamente fantásticos para os seus clientes. Me dá o seu dinheiro que eu multiplico. E operou durante muito tempo, até que descobriram que ele fazia fraude com o dinheiro e sumiu uns 65 bilhões de dólares de clientes. Vocês sabem o que aconteceu com Bernard Madoff? Ele foi condenado a 150 anos de prisão e cumpriu esse tempo, essa condenação, e morreu na cadeia aos 82 anos de idade. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação e pensar: se Madoff fosse brasileiro, isso tivesse acontecido aqui, onde estaria Madoff hoje? Ora, estaria na sua mansão em Angra dos Reis, a sua lancha, curtindo o mar com alguma sugar baby, não é assim que se diz agora? Ou até, meus amigos, quem sabe, ocupando um cargo público importante. Recebendo a rede Jovem Pan, a notícia em destaque as versões de Daniel Vorcaro e também do ex-presidente do BRB, pelo menos divulgação de fragmentos, né, do depoimento tomado pela Polícia Federal no prédio da Suprema Corte. Você, delegado Palumbo, o que é preciso considerar em relação a esse estágio preliminar da investigação das possíveis irregularidades no Banco Master? Olha, eu concordo 1000% com o Mota. A possibilidade disso aí acabar em pizza aqui no Brasil é gigantesca. Já a gente sabe que tem nomes de altos cargos públicos, né, de todas as esferas, de empresários, políticos, magnatas. Então, a possibilidade disso aí não dar em nada é gigantesca, o que é triste, o que é lamentável, né? Porque parece que a justiça só vale quando a pessoa não tem recursos, não é poderosa, ou então, no caso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não consegue uma prisão domiciliar, mesmo preenchendo aí os requisitos para tal, e o Poder Judiciário entende que não houve elemento suficiente. A própria repórter Hanna passou aí tudo que estava acontecendo, já disse bem claro o que está acontecendo, mas o Poder Judiciário não entendeu. Então, se
for dar alguma coisa, eu acho que seria um sonho, né? Seria uma coisa que surreal em se tratando de justiça brasileira e de tudo que a gente vê neste país, as inversões de valores, né? A gente vê bandido, faccionado saindo pela porta da frente, e essa vai ser mais eu acredito, né, que infelizmente, lamentavelmente, estou dando risada para não chorar, mas eu concordo com o Mota. Muito provavelmente, né, os envolvidos aí estão bem tranquilos, passando aí o Réveillon num iate de 80 pés, tranquilos, sabendo que não vai dar em absolutamente nada, Canhato. Falando a linguagem do povo, vai acabar em pizza. Mas, Gani, quando a gente fala das suspeitas sobre o Banco Master, é preciso avaliar algumas facetas, né? Quando a gente fala das operações de venda das carteiras fraudulentas ou as carteiras de crédito irregulares ou falsas, essa é uma faceta do problema. Eu acho que tem a questão que envolve a liquidação, a possibilidade de pressão que vem sofrendo o Banco Central, a avaliação de muitos de conexões entre o Banco Master e autoridades ou figuras que têm relações com autoridades, enfim. São muitas informações, várias frentes, apurações que vão poder acontecer no âmbito da polícia, órgãos de controle, poder legislativo, né? Fala-se na possibilidade de instalar uma CPMI, enfim. Olhando um pouco para o histórico do Brasil, né? As idas e vindas de investigação, avança, aprende, depois cancela tudo, enfim. O que é possível esperar? Olha, eu tô com o pessimismo aí dos meus colegas e eu dou um passo além para falar a verdade. No Brasil, como tudo é possível, é capaz. E aí aqui não é nem ironia, não. Tô falando em sentido literal de que os diretores do Banco Central sejam punidos. Ué, a gente já viu isso na Lava Jato. A gente não observou isso com Deltan Dallagnol, com Sérgio Moro, no final das contas, numa maior inversão da história, né? Os corruptos ficaram soltos e quem foi punido? Justamente o promotor e o juiz, né? Acabaram sendo punidos na Operação Lava Jato, entre outros procuradores, né? E mais do que isso, nos acordos de delação premiadas, onde a corrupção existiu, réus confessos lá, admitindo a corrupção, foram completamente anulados esses acordos, o dinheiro, né, devolvido, as multas bilionárias anuladas, a história sendo reescrita. Então isso é muito triste no Brasil, porque o que a gente observa é que justamente, e aí por isso o incômodo de parte da imprensa em relação a por que precisa de uma acareação, e aí a pressão da opinião pública foi muito importante, da imprensa, por que precisaria de uma acareação entre o diretor do Banco Central e o presidente do Vorcaro, Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, sendo que não houve nem um interrogatório individual com eles? Qual a necessidade disso? E aí é claro que levanta-se aí uma suspeição de que seria uma armadilha, né? Essa hipótese foi levantada justamente para anulação da liquidação do Banco Master. Agora, e quando se fala sobre a possibilidade de reversão da liquidação do Master, isso lhe parece factível? Seria uma manobra nunca antes vista no Brasil? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Porque você desautorizaria completamente o Banco Central, né? Numa canetada, uma decisão judicial, cancelar a liquidação de um banco, decisão tomada pelo BC. Se isso ocorrer, vai ser um tsunami econômico. Por quê? Porque o investidor, e aí a gente está falando do mercado financeiro, né, como um todo, os investidores ali, eles tomam suas decisões de maneira racional. Se eles entenderem que o Banco Central não tem uma autonomia, e olha que interessante, geralmente a gente fala de autonomia do Banco Central relacionada ao Poder Executivo, né? De baixar ou não a taxa de juros ali na marra. Mas daí não, a gente já está falando se é uma autonomia do Banco Central em relação ao Poder Judiciário. Se isso, e aí você tem que explicar isso em qualquer lugar do mundo, que o Banco Central aqui no Brasil, ele deveria ser independente não só em relação ao Poder Executivo, mas também em relação ao Poder Judiciário, é um cenário distópico para
qualquer país sério do mundo. Vai falar, não, isso não é possível, que vocês estão falando em independência do Banco Central em relação ao Poder Judiciário, isso não faz o menor sentido, né? Geralmente se fala em relação ao Poder Executivo. Muito bem, se isso ocorrer, é uma insegurança jurídica brutal. E aí o que ocorre com o capital? O capital vai embora, o capital é covarde, o capital não quer ficar aqui. Para que eu vou correr esse risco se as regras não são respeitadas? Se um banco que tem capacidade duvidosa de pagamento avaliada pelo Banco Central foi ali beneficiado pelo Estado, pela ala política, etc. e tal. Então seria um tiro no pé com consequências econômicas aqui para o Brasil diante da fuga de capitais.